Então, meus queridos, hoje nós temos a grata companhia do Jorge Miguel, nosso querido trabalhador da nossa casa, está sempre aqui conosco. Então, mais uma vez, estamos felizes, não é? Pela presença dele. Alô? Eu estava ligando ao contrário, eu estava desligando o crente que estava ligando. Agradeço a Mayra pelas palavras carinhosas e quero recordar que quando o Afrânio ontem me pediu que o substituísse aqui, eu perguntei a ele qual era o tema. Ele disse que era livre. E como o tema é livre, eu vou aproveitar para falar sobre doutrina espírita, né? E a gente vai falar, iniciando, lembrando Kardec. Kardec fez a afirmativa de que fé inabalável só o é a que pode enfrentar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. E ele falou também que a doutrina espírita jamais será ultrapassada, porque se a ciência comprovasse que a doutrina espírita estava em erro em algum de seus postulados, ele se colocaria ao lado da ciência em relação a esse postulado e reformularia a doutrina espírita nesse ponto, de modo que permanecesse caminhando junto com a ciência. E mais de 158 anos depois de lançamento de O Livro dos Espíritos, até hoje, apesar de ter se juntado muitos grupos de estudos para tentar desmoralizar a doutrina espírita, até hoje ninguém conseguiu comprovar nada que contradissesse o que Kardec deixou. Então a gente sabe que a doutrina espírita realmente é a doutrina da fé raciocinada, né? E a fé raciocinada, ela nos proporciona saber e não crença. Crença é diferente de saber. Porque Paulo, na carta aos Hebreus, no capítulo 11, está dito assim: ora, fé é a certeza de algo que vai acontecer e a prova do que não se vê. Ou seja, para mim, eu tenho prova do que eu não vejo, eu tenho prova da existência de Jesus, de Deus, nas coisas que eu posso ver. Eu identifico Deus num cada amanhecer, num cada pôr do sol, num cada sol nascente, numa flor se abrindo, né? Como o pastorino falou aqui, que a gente acredita que numa semente feia possa nascer uma flor, porque a gente sabe que é uma realidade, né? Então, em tudo que é beleza, que a gente não identifica ser uma obra do homem, a gente só pode atribuir uma origem, a criação divina, a criação do Pai. Então a doutrina espírita nos dá a certeza da existência de Deus. Eu posso dizer para os senhores que antes de eu conhecer a doutrina espírita, eu tinha dúvida da existência de Deus. Eu não acreditava em Deus, porque eu não entendia as desigualdades sociais. Quando eu passei a acreditar, a entender as desigualdades sociais, eu deixei de acreditar em Deus, eu passei a ter certeza da existência de Deus. Porque em tudo que é desigualdade, a gente vê que a justiça está sendo processada. Nas coisas mais absurdas que a sociedade critica, eu me lembro que quando derrapou um avião lá em São Paulo, que invadiu um prédio, matou 200 pessoas mais ou menos, alguém escreveu: onde estava Deus nessa hora? Estava presente. Ah, mas uma tragédia dessa, Deus estava presente. Alguma utilidade estava tendo aquela situação para pessoas envolvidas. Isso a gente tem certeza disso. A dor que eu sinto tem uma utilidade para mim. Eu posso não identificar essa utilidade. Agora, o meu saber vai me aliviar o sofrimento, porque quando eu entendo que a minha dor foi forjada por mim em ações anteriores, eu tenho um autoconsolo que me vai aliviar a dor, vai amenizar minha dor. Isso é saber, não é acreditar, porque acreditar, a gente acredita numa coisa que possa acontecer.
Eu quando sei, eu sei que vai acontecer, sei que pode acontecer. Eu sei que meus atos errados vão ocasionar sofrimento para mim no futuro. Mas o tema escolhido para hoje, na verdade, foi... Eu programei meu celular para ele não desligar, mas ele não me obedeceu, não. O tema que eu escolhi para hoje foi a verdadeira propriedade, né? É um tema bastante interessante. No capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item, se eu não me engano, 9, está dizendo assim: o homem só possui de seu, como propriedade verdadeira, aquilo que pode levar com ele quando retornar para a pátria espiritual. Ora, esse raciocínio nos leva à certeza absoluta de que nada do que seja material é propriedade nossa. Nada que é material é propriedade verdadeira nossa. Por incrível que pareça, nem o corpo físico, porque quando nós retornamos, o corpo físico fica aqui de alguma forma, ou vai ser cremado, ou vai ser jogado no lixo, ou vai ser enterrado, mas ele não vai conosco, né? Então é bom a gente começar a refletir sobre essas coisas. Eu costumo dizer, tem uma página do Irmão X que fala de treinamento para a morte, né? A primeira vez que eu li essa página, eu pensei assim: quando eu ficar mais velho, eu vou começar a treinar para a morte. O que é esse treinamento? Eu fazer um exercício mental para me desapegar das coisas materiais. As coisas materiais incluídas nisso, inclusive, estão os entes queridos. Um filho, uma mãe, um pai. Com o tempo, eu fui raciocinando que esse treinamento para a morte não precisa ser só quando eu ficar velho. Pode ser conosco em qualquer idade. Porque nós temos um filhinho muito amado, nós temos um pai muito amado, um irmão muito amado, que nós não sabemos qual é a programação que ele tem para ficar do nosso lado. Eu não sei se um filhinho meu muito amado vai partir antes de mim. Eu tenho que estar preparado para isso. A doutrina espírita me dá as ferramentas para isso, dizendo o quê? Dizendo que minha filha não é minha filha, meu filho não é meu filho, eles estão minha filha e meus filhos. Meu pai não é meu pai, minha mãe não é minha mãe, estão meu pai, estão minha mãe. Eu não sou pai de ninguém, eu estou pai de alguém. Nós, na verdade, nós não somos o que parecemos ser na presente jornada terrena. Nós não fazemos nem ideia do que somos. Eu, quando me olho no espelho, eu vejo a mesma casca grossa que os senhores estão vendo aí olhando para mim. É isso mesmo que eu vejo, não vejo nada diferente. Então eu não sei quem eu sou. Eu espero que quando eu voltar à pátria espiritual, eu possa descobrir pelo menos 70% do que eu seja, né? Porque também não é fácil isso. A gente percebe que a doutrina espírita é uma doutrina que requer estudo para a sedimentação das convicções, né? Aliás, tudo depende de estudo. O homem que não estuda, principalmente o homem que não lê, não incorpora conhecimentos. O ateu, ele é ateu, graças a Deus, porque ele não lê. Eu tenho um irmão que se diz ateu, mas ele vem com cada informação. Uma vez ele escreveu para mim, dizendo que Mahatma Gandhi dormia com menininhas. Aí eu perguntei para ele: meu irmão, de onde um cara escreveu, e você acreditou no que esse cara escreveu e ignorou tudo que outras pessoas escreveram sobre Mahatma Gandhi? Ah, mas eu não li. Então não escreve afirmando besteira que você não tem como comprovar, só porque uma pessoa escreveu. Porque quem escreve as maiores as maiores tragédias possíveis em relação à verdade. Corrompem a verdade da maneira mais cruel possível, né? Então, para eu saber, para eu incorporar a doutrina espírita, eu precisei estudar a codificação e precisei ler muitos livros, pelo menos de André Luiz e de Emmanuel, através do Chico Xavier, corroborando informações dadas por um e por outros, cujos pontos se assemelham, e eu tenho a convicção de que aquilo é uma realidade.
Eu nunca vi espírito, eu não preciso ver espírito para acreditar na existência espiritual. Eu tenho minhas convicções próprias afirmadas apenas através da leitura. Porque a leitura nos leva à imaginação e desperta conhecimentos anteriores que nós já tínhamos. Esse é que é um fator importante da leitura. Muitas coisas que nós sabemos, quando nós lemos, mas que coisa impressionante, como é que eu sabia disso? Porque sabia. Já estava na sua bagagem espiritual de outra jornada encarnatória. É muito comum a gente ir num lugar, isso pelo menos comigo já aconteceu algumas vezes. Eu quando cheguei em Manaus, mais precisamente em Belém, não em Manaus, antes de ir para Manaus, eu olhei aquilo lá e disse, puxa vida, eu já estive aqui. Eu posso ter estado em Manaus, numa outra, em Belém do Pará, em outra situação, pode ter sido até em desprendimento espiritual do corpo físico enquanto esse repouso. A verdade é que eu já tinha estado lá. Eu tinha certeza absoluta que eu já tinha estado lá. Isso acontece muito com a gente, né? Então eu não preciso ver espírito para acreditar na presença do espírito. Então, nós temos que ter a convicção de que nada é nossa propriedade. Nossos filhos estão nossos filhos. Nossa mãe está nossa mãe. Eu, como pai de minha filha, eu estou como pai de minha filha. Como pai de meus filhos, eu estou como pai de meus filhos. Eu não sou verdadeiramente isso. A paternidade é só uma. Paternidade universal é Deus. Todos nós somos filhos de Deus. Mesmo quem não acredita nisso é filho de Deus. Por incrível que pareça, né? Não precisa acreditar para ser filho de Deus, mas é filho de Deus. Então, o sofrimento pela perda de um ente querido, ele demonstra desconhecimento. Agora, verdade seja dita, né? Conhecimento que só é proporcionado pela doutrina espírita. Porque nenhuma outra doutrina reencarnacionista, existem outras doutrinas reencarnacionistas, falam das multiplicidades de existência e das necessidades kármicas do atendimento, da correção dos erros cometidos no passado, como a doutrina espírita fala. Só a doutrina espírita nos dá a certeza que a cada qual será dado de acordo com sua obra. Nenhuma outra doutrina dá essa certeza. Então nós vivemos tendo perdas que nos lamentamos muito, ficamos chorando às vezes a perda de um emprego, por exemplo. Existe uma programação reencarnatória para cada um de nós, particularíssima para cada um de nós. Então, de repente, a minha programação espírita foi para eu entrar na casa de Eurípides Barçanufo. Aí eu vou contar para vocês como é que eu configurei que isso era uma realidade. Eu conheci a doutrina espírita lá pelos idos meados da década de 70, eu morava em Angra dos Reis. Comecei a estudar com uma criatura que é uma divulgadora espírita, alguém já deve ter ouvido falar, o nome dela é Sônia Dias, ela já fez palestra até aqui. A Sônia Dias, ela e o marido tinham um filhinho que era lourinho, a Sônia é mulatinha, mas o marido dela é claro, era, né, que eles estão, depois ele acabou se separando dela depois que o filho morreu. Ele era claro, de olhos bem azuis, né, e o filho puxou toda a linhagem física dele, né? Então nasceu aquele garoto bem lourinho, olhos azulzinhos, né? E era o xodó deles. Ele tinha uma moto, eu morava na Vila Residencial de Mambucaba. Alguém aí conhece a Vila Residencial de Mambucaba? É uma vila residencial de Furnas, que eu trabalhei em Furnas, trabalhava na usina nuclear e morava na Vila Residencial de Mambucaba. E eles passeavam de moto, ele pilotando a moto, o garotinho nas costas dele e a mãe, a Sônia, nas costas do garotinho. Passeavam na vila, que a vila é enorme, né? Tem uns 3 quilômetros de extensão, então dá várias voltas ali, é como se viesse ao Rio de Janeiro, né? Eles passeavam de moto ali. Em Paraty, eu não sei se ainda tem hoje, tinha uma fazenda, tinha como que um jardim zoológico, tinha vários animais, era uma fábrica inclusive de aguardente chamada Muricana. E tinha umas piscinas naturais
A água descia de uma cachoeira, eles represaram com umas pedras, a água enchia a cachoeira e tinha um vazadouro, né? Aquela água era renovada constantemente. Enquanto caía a água da cachoeira, a água estava se renovando, né? E um dia eles levaram o garoto para tomar banho lá na piscina, só que esse vazadouro era dessa largura assim, e tinha uma grade que protegia para não cair nada ali, né? Só que o garoto estava nadando ali, a grade tinha sido tirada e não fora recolocada. Ele foi sugado pela água. Mas não saiu do outro lado. E o Zé, o pai dele, ficou apavorado e percebeu que ele estava preso num galho. Aí o Zé tentou empurrar o galho, não conseguiu, entrou apoiando o braço assim no vazador, começou a empurrar com o pé, até que conseguiu empurrar o garoto com o galho e tudo. Ele saiu do outro lado, mas morreu. Não resistiu, porque foi muito tempo que ele ficou. Aí, a reação da Sônia, eu estava começando a estudar a doutrina espírita com ela. Ela, para mim, contradisse todo o amor que ela declarava ter por ele, porque não verteu uma lágrima. E ela tinha verdadeira adoração por aquela criança, né? Eu pensei assim, poxa, que amor é esse? Só depois que eu fui compreender a doutrina, porque ela dizia assim, se meu filho desencarnou nessa idade é porque ele não precisava mais passar entre nós. Eu fiquei impressionado muito tempo depois que eu fui entender a doutrina espírita. A demonstração que ela deu de fé raciocinada. Realmente, o amor que ela demonstrou por aquela criança e não ter demonstrado nenhum sofrimento para a gente, aquilo para mim foi uma demonstração de fé. E nós temos pessoas aqui que tiveram essa demonstração, né? A falecida Marilda, que perdeu a família toda, um por um, e estava sempre ali firme. A própria Lídia, né? Que a Lídia uma vez perdeu um filho atropelado lá na Barra, e ela fez um culto em homenagem a ele, poucos dias depois da morte dele, no colégio que ele estudava no Bambolim. E uma pessoa chegou chorando, e ela falou, aqui nada de chorar, que o meu filho era muito alegre, ele não vai querer choro de ninguém. Eu fiquei impressionado, e eu tenho certeza que a Lídia amava muito aquela criança. Isso é fé raciocinada que dá essa possibilidade. Então, nós temos que entender que nós estamos juntos temporariamente. Então, como eu ia dizendo, às vezes a gente nasce com uma programação reencarnatória para passar por determinada situação que não comportaria, por exemplo, eu estudar engenharia. Engenharia não ia ter utilidade nenhuma na minha jornada encarnatória pela programação que eu tinha. E tem até uma história, a doutrina espírita é boa que tem história para tudo, né? E tem a história de um espírita que ele contou, que ele quando estava fazendo cursinho pré-vestibular para fazer medicina, ele tinha tanta facilidade com as matérias que ele resolveu tomar assim um encargo de auxiliar os companheiros dele que tinham mais dificuldade no curso pré-vestibular para orientar eles, né? Então ele levava aqueles colegas para casa, orientava, ensinava, no vestibular todo mundo passava, ele não passava. Aí ele não entendia nada, aí tentava o vestibular no ano seguinte novamente. Fazia mesmo, todo mundo passava, ele não passava. Aí ele conta que um dia na reunião mediúnica apareceu um espírito e falou para ele assim, poxa fulano, você deu um trabalho danado para a gente te reprovar no vestibular de medicina. Ele não era para fazer medicina, não ia ter utilidade para ele, ele tinha que seguir outros caminhos. Talvez se ele estudasse medicina, ele não fosse trabalhar em mesa mediúnica, né? Então o caminho é outro. Então não adianta a gente ficar desiludido porque às vezes não consegue alcançar certos sucessos na vida da gente. Porque os objetivos reencarnatórios são outros. Então nós não temos como explicar determinadas coisas que nos acontecem sem um estudo aprofundado doutrinário. Só a doutrina espírita que pode nos dar. Eu, por exemplo, eu não sei o que eu fui no passado, mas eu já sei que eu fui muito casca-grossa, pelos erros que eu ainda cometo e pelas dificuldades que eu encontro para me reformular. Eu sei que eu cometi muitos erros no passado. Não preciso saber o que fui. Eu sei que eu fui equivocado. Hoje eu estou tentando me corrigir. E todos os defeitos, todas as mazelas que eu incorporei na minha bagagem perispiritual no passado, estão me criando dificuldades para me reformular agora. Mas eu tenho paciência e sei que um dia eu chego lá, porque ainda o Carlos Pastorino falou aí, né? A gente vai ser uma alma de primeira qualidade.
qualquer que seja o nosso estágio evolutivo, qualquer que seja o posicionamento que nos encontramos. O Hitler, de repente, ele já está num estágio mais elevado, porque todos os espíritos que cometeram grandes erros, eles, quando chegaram na esfera espiritual, ficaram tão horrorizados que começaram a se interessar de ver que Judas traiu Jesus e depois, pouco tempo depois, reencarnou como Joana d'Arc e se regenerou, né? Então, os espíritos que cometeram grandes erros, muitas das vezes eles dão grandes saltos evolutivos pelo trauma que toma conta deles quando eles tomam conhecimento dos erros que cometeram. Então, nós não temos condições de julgar ninguém. Primeiro, porque nós não sabemos do que nós já fizemos de errado no passado. Eu posso julgar um criminoso que cometeu determinado crime e posso ter cometido crime muito mais brabo do que cometeu que aquele que eu estou condenando nele. E outro raciocínio que a gente tem que ter também com relação a esses entes queridos, essas, entre aspas, propriedades que nós julgamos ter um ente querido que desencarna. Nós não perdemos definitivamente o contato com aquele ente querido. Como diz Eurípides Bassanufo, invisibilidade não quer dizer ausência. Muitas das vezes estão do nosso lado. Eu tenho um irmão que pouco tempo depois que ele desencarnou, numa casa que ele construiu, a última que ele morou, a nora dele estava vendo a filhinha rir, o papagaio. O papagaio estava botando a patinha assim, como estivesse pegando no dedo de alguém, né? Aí a mãe dela perguntou: Jamílio, o que o papagaio está fazendo? Ele está tentando pegar no dedo do vovô. Meu irmão já estava desencarnado, quer dizer, o papagaio estava vendo ele botar o dedo para pegar e estava tentando pegar. Só que não pegava, não tinha um dedo material ali, e a neta estava vendo. Quer dizer, invisibilidade não quer dizer ausência. E é interessante essas ocorrências, porque quando acontecem na nossa família, é um fortalecimento terrível da nossa fé, né, das nossas convicções. Então, nós podemos ter certeza que num futuro qualquer, numa época para o futuro que a gente também não pode dimensionar tempo, porque o tempo na espiritualidade é completamente diferente daqui, a gente vai se reencontrar. Mesmo aqueles que fomos inimigos deles, porque tudo se tende a se transformar numa família única, universal. Aquele pior inimigo que alguém já teve na vida vai se tornar parente nosso na família universal. A família verdadeira, que a vida verdadeira não é aqui. Nós vivemos parcelas ínfimas aqui e parcelas na esfera espiritual, que é a vida verdadeira. Então, tudo que nós fazemos aqui é de passagem, tudo é passageiro, nada é para sempre. Tudo é inerente à nossa necessidade de aprendizado, à nossa necessidade de crescimento, à nossa necessidade de desenvolvimento. As dores são resgate, muitas delas são prova. Eu um dia decidi numa matéria espírita, dizendo que Deus seria injusto se todos os componentes que pereceram numa tragédia não estivessem destinados para aquilo. Isso é uma informação da época de Kardec, mas isso já está corrigido. Porque nem todo mundo que perece numa determinada tragédia estava destinado àquela situação ali. Muitas coisas podem ser provacionais. E a provação, ela é aproveitada a oportunidade de determinadas ocorrências para que aconteça, né? Eu me lembro disso porque quando houve aquela tragédia do circo lá em Niterói, a maioria aqui não sabe disso, né? Mas na década de 60... um maluco lá tocou fogo num circo lá em Niterói e matou mais de 300 pessoas. O irmão X escreve nisso num livro dele. Não sei se é Cartas de Crônica ou Crônica de Além Túmulo. Uma das cartas do irmão X, Humberto de Campos, ele fala lá, o circo de Niterói. Ele conta ali.
Aí contou que aquelas pessoas, a maioria que morreram ali, foram piratas que incendiavam os navios que assaltavam, matando todo mundo e assaltando e saqueando. Mas nem todo mundo que estava ali foi pirata. Outras pessoas que desencarnaram naquele incêndio eram espíritos que estavam precisando passar por determinadas provações, pela provação da morte dolorosa, né? E outra coisa, eu falei em morte dolorosa, eu me lembrei. Outra coisa importante de a gente lembrar, que a espiritualidade nos informa, que na maioria das mortes traumáticas, o espírito é retirado do corpo físico antes de que o fato se aconteça. Isso daí, esse livro que o Gilberto tem feito muita propaganda aí de uma senhora que escreveu porque perdeu um monte de filhos, né? Ela narra um fato desse. Uma mãe estava muito queixosa com o Chico, muito abatida, porque suspeitava que o filho tivesse sofrido muito no momento da desencarnação. Aí se apresentou um espírito através do médium, não me lembro mais se é o Chico, né? Eu sei que está nesse livro, dizendo para ela não ficar preocupada, que o filho dela estava muito bem e que ele não sentiu nada da desencarnação, do incêndio da desencarnação, porque o espírito dele foi retirado do corpo antes do incêndio, antes do trauma. Então isso é verdade. Eu tive quatro traumatismos cranianos, e eu posso jurar para vocês que morrer não dói. Porque em nenhum desses traumatismos cranianos eu morri, como eu estou aqui de prova. E não senti dor em nenhum deles. Evidentemente eu senti dor, mas depois de passado determinado tempo. Mas foi uma dor que não era insuportável. A dor da ocorrência ali eu não senti nada. Inclusive no último que eu tive de moto, eu dei um talho no pé aqui, não, nesse pé aqui, que eu comecei a perder tanto sangue que eu falei para meu irmão assim, eu vou morrer, cara. Fui a pé para o hospital, me indicaram o hospital, fui a pé, o sangue ficando pelo meio do carrinho. Eu digo, eu não vou chegar no hospital. Cheguei, eu sou tão casca grossa que não desencarnei daquilo. E eu não senti dor. Eu estava com o pé sangrando, não estava sentindo a mínima dor. Depois que costurou, depois que o médico fez a costura lá, deu os pontos lá, enfaixou meu braço aqui que estava quebrado aqui, nem o braço que estava quebrado eu estava sentindo. Aí foi que eu comecei a sentir uma dor, também não é insuportável. Isso tudo provou para mim que morrer não dói. Se eu tivesse morrido, além de não estar aqui para contar isso para vocês, eu não teria sentido nenhuma dor. Então, esse negócio da gente ficar pensando, o espírito passa pelo que ele tem necessidade de passar. Se a necessidade dele é passar por determinada dor, ele vai passar pela dor sim. Mas se não for, ele não vai passar pela dor. Então nós não precisamos nos preocupar com o fim das pessoas, com o cumprimento das pessoas, das suas mazelas reencarnatórias, das suas jornadas desencarnatórias principalmente. O modo de desencarnar varia ao infinito, né? Eu sempre tive, eu uma vez vi um acidente na Avenida Brasil. Um caminhão tombou sobre um carro e pegou fogo. Os ocupantes do carro morreram queimados. Não morreram pelo esmagamento, morreram queimados. Eu fiquei pensando, meu Deus do céu, já pensou você morrer dentro de um carro preso sem poder sair, vendo o carro pegar fogo? Deve ser terrível. Aí hoje eu penso, talvez eles não estivessem sentindo nada, talvez o espírito tivesse liberado do corpo antes do incêndio, né? Então, nós não temos que ficar duvidando da justiça divina. Aí, falar em justiça divina, eu ontem vi uma cena aqui que me... Sabe quem é a Tatiane, né? A Tatiane, sabe quem é? A Tatiane, ela é evangelizadora aqui. Aí tinha uma baratinha ali no pé da geladeira e uma criança ia matar a barata. Ela falou, não mata não, deixa que ela vá embora. Aí eu pensei, puxa vida, eu pensei que o único time que tivesse nesse time fosse eu. Eu falei com ela, Tatiana, você está de parabéns, você é do meu time. Cada vez que eu vejo alguém matar alguma coisa, eu considero que esse alguém está criticando Deus por ter criado algo inútil. E ela falou, pois é, mas a barata é que limpa os esgotos. E é justamente essa a finalidade da barata. Então, Deus não cria nada injusto, nada que não tenha utilidade, tudo tem utilidade. Aí diz assim, mas a gente não tem direito de se defender, tem direito de se defender, mas se não estiver sendo agredido, se defender do quê?
né? A barata empestia tudo. Aí é um outro tratamento. Aí você chama um cara para fazer um tratamento para eliminar não só uma barata, eliminar as baratas todas que estiverem causando problema no ambiente. Como a gente tem direito, existe um lugar aí que tem excesso de jacarés. Eles estavam tendo que tomar providência de eliminar jacarés, porque os jacarés começavam a sair dos lagos para atacar pessoas. Aí é uma proteção, né? Mas matar pelo simples prazer de matar. E um dia reforçou essa minha teoria, um vídeo que eu vi na televisão. Eram 2 irmãos gêmeos, um deles estava batendo o pé e berrando, não era para matar formiguinha, não pode matar formiguinha. Aí o meu raciocínio se reforça, né, com esse tipo de cena de uma criança. O não matarás tem um alcance muito maior do que o que a gente pensa. Não matarás não é só não matarás o teu próximo, não. É não matarás numa amplitude muito maior, né? Agora, cada um de nós vai responder pelo que houver feito em desacordo com a lei de Deus. Quando fui eu passei um período em Angola, eu fui com um colega que tinha pavor. A gente tomou vacina aqui contra a malária, né? Porque para ir para Angola, pelo menos na época que eu fui, era obrigado a ser vacinado contra a malária. E ele foi lá, ele não saía na rua, porque tinha muita mosca, né? A gente ia naquelas feiras que eles chamam de candonga, em Angola a feira se chama candonga. É uma moscaria terrível, né? A mosca posa em você dá um tapa aqui, elas estão posando. Mas eu andava a mosca só não deixava posar no meu rosto, né? Eu ficava abanando o tempo todo. Ele, Jorge, você vai ser picado por uma mosca. Ele falou, eu falava para ele assim, não vou não, cara, eu tenho proteção. Que proteção? Eu digo, eu tenho proteção espiritual. Se eu não tiver que morrer pela malária, nenhum mosquito vai me picar, como não pica você também. Só pica aquele que precisa desencarnar. Eu tenho plena convicção disso, gente. Eu não estou falando isso da boca para fora não, viu? Eu tenho plena convicção. Porque Emmanuel diz o seguinte, quando a gente trabalha no bem, e eu não trabalho nem tanto no bem assim, né? A gente forma uma carapaça protetora que nada nos atinge. A nossa amiga Geisa estava me contando que um dia ela passou numa situação, acho que na Praça Seca, estavam assaltando todo mundo. A Geisa trabalha no bem como pouca gente, né? A gente sabe disso, né? Outras pessoas que conhecem a Geisa aí sabem disso. Ela falou que os assaltantes passavam do lado dela, assaltavam a gente do lado dela e nem olharam para ela. A carapaça protetora que o Emmanuel fala. Por quê? Ficaram com medo dela? Não, nem viram. Ah, mas eu estava do lado, como é que não vi? Não vê, minha filha, a mente, a visão fica turbada, a pessoa não vê aquele que está sob proteção. Isso é uma realidade, gente, é por isso que o trabalho no bem facilita tanto a vida das pessoas que trabalham no bem. Caramba, o celular está só apagando. Na verdade, o espírito, ele desencarna, ele não morre, ele muda de plano. Quando nós deixarmos esse corpo físico, nós vamos passar uma temporada mais ou menos longa na esfera espiritual, até identificarmos nossas necessidades reencarnatórias, para fazer uma programação reencarnatória eficiente para voltarmos à Terra, né? Então a separação dos entes queridos aqui vai nos levar de volta aos entes queridos que lá estão, ou que nunca reencarnaram junto conosco, ou que estão lá nos aguardando o tempo todo, e com isso nós aumentamos a nossa visão em termos de família espiritual, porque nós poderemos estar num patamar mais elevado. Quem está mais elevado pode ter contato com aquele menos elevado. Agora, eu num estado de elevação, eu só vou numa esfera superior se fosse seroneado por alguém, né? Agora, eu tenho certeza de que a cada jornada que a gente retorna para a espiritualidade, a gente está retornando melhor do que quando de lá saiu. E quando retornamos para cá, estamos retornando para cá melhor do que da última vez que a gente saiu daqui. Porque a evolução,
ela se dá ininterruptamente, estejamos na esfera espiritual ou estejamos na esfera material. Agora, uma coisa que a gente lastima muito é o abandono, né? Eu estava lendo um documento doutrinário, as pessoas reclamando da ingratidão dos filhos, considerando a ingratidão dos filhos, né? Os filhos a gente trata com todo carinho, depois casam, muitos deles é como que esquecessem que nós existimos. Eu mesmo antes de ser espírita, eu tinha uma ideia mais ou menos clara a respeito dessa questão, né? Tanto que minha mulher, quando meus filhos nasceram, eu soube que ia ser gêmeos porque eu peguei o raio, antigamente não tinha outro exame a não ser raio-x, né? Quando eu fui pegar o raio-x, cheguei em casa, ela tinha sido levada pela mãe dela para o hospital. Aí nasceram os dois pimentinhas, né? A minha mulher falou, agora você vai ter que trabalhar dobrado. Eu falei, por quê? Onde come um, come dois. Não, para comprar um terreno para cada filho. Eu digo, o quê? Não tenho preocupação com isso. O que eu vou deixar para eles é educação. Terreno para eles, eles vão comprar. Ninguém comprou terreno para mim. Eu não precisei comprar esse terreno para mim. Né? Então a minha preocupação sempre foi o seguinte, da educação. A conquista tem que ser individual. E falei para ela, não cria filho para você. A nossa obrigação como pais é dar condições de vida digna para os filhos. Agora, não criar esperando retribuição. O maior equívoco que um pai pode cometer é achar que o filho tem a obrigação de cuidar dele quando velho. Doutrinariamente, a espiritualidade diz que é a obrigação dos filhos cuidar dos pais. Mas nós não esperamos, não podemos esperar isso como se fosse uma carta marcada, não, porque pode não tocar assim. Os filhos não podem, eles podem não se sentir com essa obrigação. E em não se sentindo com essa obrigação, não vão corresponder às nossas expectativas. E nós não podemos sofrer por isso. Existe abandono de todos os tipos. Eu tenho uma filha que ela não passa um dia sem ligar lá para casa. Ainda eu vim para cá, ela está lá em casa. Os meus filhos primeiro foram um casal de gêmeos, né? Estão com 49 anos, vão fazer 49 anos esse ano e eu faço 50 de casado. Ela tem 48 anos, vai fazer 49, mas está sempre procurando a gente. O irmão dela, que não tem menos amor pela gente do que ela, mas já tem um comportamento diferenciado, entendeu? Ele não é tão demonstrador do amor que ele tem pela gente como ela. Ela não, ela chega, abraça, aperta, né? Ela tem um abraço em mim que só quem me dá parecido aqui é o Brenner. O Brenner, quando me abraça, eu penso que ele vai me estrangular, né? E a minha filha é igual a ele, me dá um apertão que eu fico até impressionado da força dela, né? Então, muito amorosa. Mas os outros, tem um outro filho, que é o mais novo nosso, né? Que nós temos 4 filhos nossos e um adotado. O mais novo nosso está com 43 anos, 77 para... Não. 40 anos, né? 77, está com 40 anos. É que tem um outro mais velho do que ele que está com 47. Eu faço confusão entre os outros. É de 74, está com 44 anos. Então, eles têm a demonstração de modo diferente do amor que sente pela gente. Nós não nos estressamos. Um senhor reclamou que o filho mudou para longe dele, não ia visitar ele. Mudou para outro país. Porque a vida das pessoas são de acordo com as necessidades de cada um. É importante que a gente tenha consciência que as nossas necessidades reencarnatórias são completamente diferentes umas das outras, apesar de termos nascido na mesma família. O fato de termos nascido na mesma família, muitas das vezes, é para reajustes. Reajustes, o amparo de um pelos outros, mas esse amparo não se perpetua muitas vezes. Chega num determinado ponto da jornada que existe realmente a separação.
Isso não significa desamor, né? É que eu tenho uma cola aqui, por isso que eu tenho que olhar aqui toda hora. O importante é que nós tenhamos a consciência das necessidades daqueles que estão do nosso lado. Porque a vida a dois, ela tem o objetivo de assistência mútua, recíproca. Eu estou falando especificamente do casamento, né? Especificamente da união familiar. É uma assistência recíproca. Eu digo para os senhores que eu não seria nem 10% do que eu sou se não fosse minha mulher. Minha mulher foi o esteio da minha vida. Foi com ela segurando na retaguarda que eu consegui construir o pouco que eu consegui amealhar para nossa segurança material. Mas ela estava lá. Eu chegava 1h da manhã em casa durante muito tempo da minha vida, que eu quando casei eu tinha o primário. A minha mulher que foi me entusiasmar a voltar a estudar. Aí eu voltei a estudar fazendo admissão ao ginásio, eu casei em 67. Somente depois que casei eu fui fazer ginásio, ainda tinha científico na época e faculdade. Então tudo que eu consegui foi porque tinha uma mulher do meu lado, uma mulher trabalhadeira, uma mulher que apesar de eu saber disso tudo, ainda maltrato muito, porque eu sou intolerante com ela para burro. Agora a minha intolerância com ela está com relação ao tal do WhatsApp. Nossa Senhora! A minha neta teve a infeliz ideia de dar um celular para ela com o WhatsApp instalado. Eu estou no mais sério estudo. Jorge, como é que é isso aqui? Aí eu explico. Meia hora depois ela vem perguntar a mesma coisa. Aí aquilo intolerante do jeito que eu estou, né, eu explodo, né? Mas tadinha, na hora que ela vem eu procuro ter paciência. Tem hora que eu acho que é muito aí eu explodo, né? Mas ela foi o esteio da minha vida. O que é que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso que a gente tem que entender as diferenças existentes entre nós espiritualmente. Em qualquer situação, nós estamos lidando com espíritos ímpares na sua evolução espiritual. Cada um de nós está num patamar evolutivo que só nós estamos. Não existe em todo o universo um espírito no mesmo patamar evolutivo do outro. Tal é a diversificação de possibilidades de avanço espiritual. Então eu não posso exigir que minha mulher raciocine como eu. Eu não posso exigir que minha mulher tenha a mesma massa encefálica que eu. Eu não posso exigir que minha mulher tenha a mesma intolerância ou tolerância que eu. Eu tenho que estar pronto para entender a dificuldade do outro. Agora, isso, o que não permite a gente ter essa possibilidade é a falta de uma coisa, a falta da capacidade de reflexão a qualquer influência externa. Eu já falei desse irmão que desencarnou, dessa qualidade que ele tinha aqui algumas vezes. O Jair, era o nome do meu irmão, ele tinha uma qualidade que eu tinha a maior inveja dele nessa qualidade. Fiquei com inveja dele nesse ponto depois que eu me tornei espírita. Porque com o conhecimento espírita que eu adquiri, se eu tivesse a qualidade do meu irmão, eu teria errado muito menos do que eu erro ainda como espírita. O Jair, qualquer pessoa chegasse para falar com ele, ele nunca responde. Eu nunca vi meu irmão responder de imediato a um questionamento qualquer. Você sempre percebia que ele estava refletindo. Só que como ele não era espírita, quando ele respondia muitas das vezes não era com a boa palavra, né? Às vezes ele respondia que era uma agressão pior do que ouviu da pessoa. Quer dizer, eu teria vantagem, pelo conhecimento doutrinário que eu adquiri, eu já usaria em prol do meu desenvolvimento espiritual, né? Eu calaria quando não fosse para responder agressivamente, perdoaria as ofensas recebidas.
Ele não, ele recebia uma ofensa, ele pensava da melhor maneira dele responder aquela ofensa com uma ofensa maior. Mas ele tinha essa capacidade. Como eu daria, o que eu seria capaz de dar para ter essa capacidade? De conseguir refletir ante uma influência externa. Porque aí eu não me arrependeria nunca depois. Eu canso de me arrepender da minha reação frente aos companheiros de jornada, porque eu não gostei do que ouvi, respondi intempestivamente, ofendi irresponsavelmente, e depois me arrependo de ter ofendido. Fez, já era. Todo o mal que a gente faz, ele fica muito tempo para ser desfeito. O Gilberto falou aí que o Chico falou que um bem que a gente faz hoje desfaz uma coisa errada que nós fizemos em muitas encarnações passadas. Mas o mal que eu faço hoje, a minha reflexão de hoje, vai causar um mal que vai levar muitos séculos para ser desfeito depois também. Essa é que é a questão. E com o conhecimento doutrinário que eu tenho, eu queria ter a possibilidade de não errar mais em determinadas coisas tão pueris como eu ainda erro. Então a gente tem que aprender a mansuetude, que para mim é o dom mais difícil de conhecer, de se conquistar. A mansuetude, a paciência, a tolerância. A intolerância, para mim, é o pior mal que me assola. Eu sou muito intolerante. Eu sei que hoje estou muito mais tolerante do que era antigamente, né? Hoje, eu já sou capaz de... Minha mulher perguntar se eu quero comer bife ou peixe frito, eu dizer que quero peixe frito, ela botar bife, eu não reclamar. Mas antes, quer comer bife ou peixe frito? Eu pedia peixe frito, ela botava bife, eu queria jogar o prato no lixo. Hoje não. Vai ver, ela queria fazer bife para mim, queria que eu escolhesse bife, eu escolhi peixe, ela fez o bife. Quer dizer, já tenho uma tolerância mais forte do que tinha antes de ser espírita. É muito menos, é muito pouco identificável essa mudança, mas eu sei que eu já tenho alguma. E a gente vai se modificando gradativamente, porque as imperfeições foram sedimentadas na nossa bagagem espiritual através de muitas e muitas reencarnações equivocadas. Não é numa existência ou em duas, porque conhecemos a doutrina espírita, que vamos alijar imperfeições angariadas ao longo de diversas reencarnações repetitivas. É difícil. É por isso que Emmanuel diz, a evolução espírita não dá saltos. Ela não dá saltos, nós temos que ter paciência para nos modificarmos gradativamente. Agora, não podemos ficar inativos na nossa vontade de nos melhorar. O que importa é o seguinte, nós tirarmos o proveito máximo que podemos tirar do conhecimento doutrinário que temos. Né? Se eu continuo fazendo mal ao outro, sabendo que a cada qual será dado conforme sua obra, a minha colheita vai ser muito mais dolorosa do que aquele que não sabia. Porque eu sabia. E está escrito lá, mais será cobrado de quem mais tiver sido dado. Eu, como recebi muita informação doutrinária, qualquer erro que eu faça que vá contra a lei do amor, eu vou responder com muito mais dor por esse erro cometido, porque eu sei que eu não devia cometer o erro, né? E sobre separações a gente já falou, é que eu anoto tudo, mas eu vou misturando tudo, né? Aí no fim eu quero ver alguma coisa que eu ainda não falei, mas eu já falei de tudo. O importante, na boa convivência, é a tolerância, a mansuetude. Aí eu me lembro do Chico, né? Eu li uma história, eu não sei em qual foi o livro, acho que foi um livro do Eduardo Souto Maior, chamado Chico Xavier. Ele conta que o Chico estava em Pedro Leopoldo, a caminho da mesa mediúnica, quando chegou um repórter. Eu até desconfio quem seja esse repórter, eu não vou mencionar o nome que eu desconfio, porque não é por aí que a banda toca. Esse repórter queria fazer uma entrevista com o Chico. E o Chico falou, agora eu não posso, tem que esperar a reunião mediúnica acabar. Acaba quando? Daqui a umas 2 ou 3 horas. Não, mas é só 5 minutos, não posso nem um segundo. Aí o repórter deu um tapa no Chico.
Sabe qual foi a reação do Chico? A vitória da força é fictícia. Ele respondeu isso a vitória da força é fictícia, ou seja, não é porque você me deu um tapa que eu vou atender seu pedido, né? Se fosse eu, sabe o que o Jorjão teria ímpeto de fazer? Retribuir o tapa dado de mão aberta com um soco de mão fechada. Porque eu sou o Jorge Miguel, ele era o Chico, né? A diferença evolutiva é enorme. Eu vi alguém fazer uma crítica que a gente não se deve comparar com o Chico. Eu não estou me comparando com o Chico. Eu só estou externando o que eu acho que tem diferença entre eu e ele. Quem sou eu para me comparar com o Chico? Né? Eu ainda vou ter que ter, eu imagino, umas 500, por baixo, umas 500 reencarnações para me tornar um espírito igual ao Chico. Agora, a vantagem que tem é que nós já estamos a caminho. Nós temos que nos esforçar para não chegarmos na esfera espiritual com as queixas que fazem muitos espíritas, principalmente os narrados que foram atendidos no Hospital Esperança pelo Eurípides Barçanufo, né? Eurípides Barçanufo, né, e Alexandre, que fundou o Hospital Esperança. Então, ele recebeu muitos espíritas que reclamaram de terem aproveitado pouco o conhecimento adquirido com a doutrina espírita. E a maior de nós aproveita pouco, principalmente na área da caridade. Eu imagino que eu não faço nem 10% da caridade que eu poderia fazer. Aí atribuo isso a uma série de fatores, né, que eu poderia talvez vencer a maioria deles, mas que ficam todos por conta, na verdade, da má vontade que a gente tem, né? Porque trabalhar no bem é tão fácil, mas a gente põe tanto obstáculo que acaba fazendo muito menos do que podia fazer. Agora, de qualquer maneira, pelo simples fato de ter conhecimento, nós já vamos chegar lá com uma certa vantagem, principalmente para trabalhar na nossa evolução dentro da própria esfera espiritual. Eu costumo raciocinar em termos do André Luiz, né? O André Luiz, pelo livro Nosso Lar, a gente vê que ele chegou com muitas dificuldades na esfera espiritual, né? Hoje ele é um espírito que para nós já é um espírito de luz, né? Mas será que ele já é? E quando ele reencarnar? Será que ele vai reencarnar com a mesma potencialidade espiritual num corpo físico que ele tinha na esfera espiritual? Ou será que ele vai programar uma reencarnação para ele probatória de que ele realmente atingiu o estágio em que está? Porque no corpo físico a banda toca diferente. No corpo físico eu sinto dor, eu sinto fome, eu sinto necessidades físicas que na espiritualidade eu não sinto. Então ele lá é um espírito num determinado estágio. Será que quando ele reencarnar ele vai conseguir manter o mesmo estágio evolutivo que tem na espiritualidade? Talvez seja uma pergunta, uma reflexão para a gente fazer. Se eu, por exemplo, se eu estivesse no lugar dele, eu ia querer uma programação reencarnatória de provações para saber se eu realmente ia passar no teste. Muito obrigado, que Jesus nos abençoe.